Bom, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esta base centrada perfeita, onde a gente não consegue perceber a emenda nem na frente e nem atrás. Você pode usar essa receita para fazer tanto fio náutico, que é um fio mais estruturado, nesse caso aqui eu usei o fio antúrio, como você pode usar a mesma receita para trabalhar no fio de malha. No tutorial de hoje eu vou mostrar a fazer essa receita aqui no fio de malha. Se você ainda nunca fez a base, o ponto baixo centrado nesse modelo circular, eu recomendo que você comece a trabalhar com um fio desse tipo aqui, o fio antúrio ou fio náutico, porque você vai ter uma facilidade melhor, vai ser mais fácil você fazer e vai ser mais fácil de aprender, tá bom? Mas eu vou te mostrar que dá certo para fazer no fio de malha também. Vamos lá. Para fazer esse tutorial, eu estou utilizando o fio de malha da Fischer e vou utilizar a agulha número 8 milímetros para fazer, e vou também precisar de uma agulha um pouco menor para poder me auxiliar na hora de fazer o fechamento. Essa aqui é a agulha número 5. Primeiro a gente vai precisar deixar uma ponta bem grande para iniciar o nosso trabalho. Então eu vou deixar aqui um pouco mais de 40 centímetros aproximadamente e vou iniciar então fazendo o meu círculo mágico normalmente. Bom, aqui vem o primeiro segredo. Como eu vou fazer 6 pontos baixos nesse círculo mágico, essa primeira argolinha aqui eu já conto como um ponto. Então eu vou fazer mais 5 pontos baixos nesse anel, esse anel mágico. 2, 3, 4, 5, 6. Uma dica importante é você pegar aquela primeira volta na argolinha que a gente fez, a gente deixar um marcador para poder esse ponto, na hora que eu fechar esse círculo mágico, ele não apertar, ele não fechar, porque a tendência dessa primeira volta aqui é ela apertar muito. Então eu deixo esse marcador aqui nessa minha argolinha para poder, vai me facilitar na hora que eu for fechar e começar a fazer o primeiro ponto da minha carreira. Aqui agora eu vou fechar esse anel mágico. Eu já fiz os 6 pontos, né? Contando com aquele primeiro. E vou fechar ele bem. É importante que eu deixe ele bem fechadinho, para poder ele não abrir depois. Tem uma tendência de quando eu for começar a fazer a próxima carreira, ele vai abrir um pouco, isso é natural. Então, portanto, o máximo que eu puder apertar agora é melhor. Então, aqui eu vou precisar fechar a minha carreira. E como que é a melhor forma? Em todos os momentos que eu for fechar, eu vou utilizar a agulha menor, certo? Então, como é que a gente faz? Eu retiro a agulha, volto aqui um pouquinho, retorno a agulha para aqui. E eu vou utilizar agora, para fechar, a cauda do meu fio, essa parte que tá solta, não a parte do novelo, essa parte aqui que eu vou utilizar. Então, eu passo aqui, escapulinho aqui, eu passo aqui por dentro, vou puxar ele totalmente
Agora eu vou utilizar a agulha menor, a agulha número 5. Eu insiro a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alças do outro ponto. E eu vou simular aqui um fechamento. Então, eu pego essa alcinha eu vou passar ela aqui para trás. Passo totalmente. Eu não vou tirar por enquanto esse marcador. Eu deixo ele ali ainda e eu vou passar bem aqui, ó. Todo ponto, ele tem uma laçadinha aqui atrás. É o que às vezes a gente chama de terceira laçada do ponto, né? Eu tenho uma primeira aqui, a segunda e essa é a terceira. Então, bem aqui onde eu tô simulando que tô fazendo a laçada desse ponto, eu vou passar ele aqui e passo ele aqui também. E é nessa voltinha aqui que eu vou inserir essa linha. Aqui novamente, passei, né, que ele escapuliu. Como eu tô usando uma agulha muito mais fina do que o que é recomendado para essa malha, às vezes acontece isso, ele escapa um pouco. Mas essa base centrada, você tem que ter um pouquinho de paciência. Então aqui, ó, eu fiz e ficou parecendo como se tivesse um ponto ali. Então aqui agora eu vou fechar um pouco mais, que ela ficou um pouco grande. E a alça do novelo, quando eu puxar ela aqui, ela vai apertar essa terceira voltinha. Então, eu aperto só um pouco, eu não aperto tanto assim. E aqui agora eu já tenho a minha primeira carreira de pontos baixos dentro do círculo mágico com fechamento perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou deixar de lado essa ponta que estava solta, que eu usei ela para fazer o arremate. E eu vou voltar a usar o fio do novelo. Esse fio aqui, ó, como vocês podem ver, é o fio que tá preso no novelo. E eu vou inserir, gente, nessa emenda aqui, no ponto anterior àquele primeiro, que foi exatamente onde eu fiz a minha emenda. Se você nunca fez o ponto baixo centrado, eu vou te explicar uma coisa. Você não faz, ele é diferente do ponto baixo normal. O ponto baixo normal a gente faria aqui. Pegaria essas duas alcinhas aqui, se você já faz crochê, se você já faz amigurumi, já fez amigurumi alguma vez, você está acostumado a fazer o ponto baixo normal, ele insere aqui. No caso do ponto baixo centrado, que é o que a gente utiliza para fazer base de cestos, a gente vai inserir ele bem aqui, na junção dessas duas argolinhas. Ele tem um meiozinho aqui que no início fica difícil de visualizar. Mas com o tempo a gente vai começar nas próximas carreiras eu demonstro melhor para vocês. Então eu preciso que ele passe por baixo dessa terceira argolinha aqui do meu ponto. Eu vou usar a agulha menor só para puxar o fio. Troco e eu vou voltar para minha agulha número 8, que é a agulha que eu fiz todos os pontos baixos e que eu vou fazer o meu trabalho. Essa segunda carreira aqui, a gente vai fazer ela toda em pontos dobrados. Então, se eu fiz a primeira com 6, essa próxima ela vai ter 12 carreiras no total. Em cada ponto baixo centrado, eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu fiz o primeiro, esse aqui eu já conto como o primeiro. E todas as vezes nós vamos trocar de agulha nessa segunda carreira. Eu digo que essa é a carreira da paciência, assim. Você tem que ter um pouquinho de paciência para poder fazer essa segunda carreira. Porque é ela que vai deixar o seu trabalho bem alinhado. Então, você vai usar a agulha menor para puxar. Tem que lembrar de voltar para a agulha que você estava fazendo o seu trabalho. No meu caso aqui, a agulha número 8. E eu fiz aqui os 2 pontos baixos no meu primeiro ponto baixo centrado.
O próximo agora é onde eu tenho aquele primeiro nozinho, aquela primeira voltinha, que eu fiz questão de deixar ele marcado aqui para facilitar. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo inserir a agulha aqui, fica muito difícil. Principalmente quando eu der aquele aperto para fechar o anel mágico. Então eu vou aqui, ó, nesse meinho aqui, onde essas duas argolinhas se juntam, eu tenho um meinho aqui que faz um Vzinho. É aqui que eu vou introduzir minha agulha. E aqui atrás, observe que ela tem que sair por baixo daquela argolinha e no meio das duas alcinhas aqui do ponto de trás. Então, por isso que eu deixei ele marcadinho aqui para me facilitar. Só essa primeira carreira que eu vou precisar fazer isso, só essa voltinha desse ponto baixo. Aquela primeira argolinha lá que a gente fez quando a gente iniciou. Nas demais carreiras eu não vou precisar mais do marcador. Então, eu puxo ele aqui, como eu falei, né? A gente tá usando uma agulha menor do que o fio exige, então às vezes acontece esse tipo de coisa. E você tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, aqui, ó, eu fiz o primeiro. E agora vai ficar mais fácil de inserir a agulha novamente, para poder fazer o segundo ponto baixo, né? Porque essa carreira é toda de pontos baixos, centrado, dobrado. Então, eu tenho que totalizar aqui 12 pontos baixos. Porque sempre fio de malha, a gente sempre tem que dar uma ajeitadinha, tá, gente? Porque eu quero que esse Vzinho aqui vai ficando sempre perfeitinho. Próximo ponto, eu vou demonstrar novamente pra vocês onde que eu insiro a agulha, olha. Onde eu tenho essa junção dessas duas argolinhas, bem aqui nesse meiozinho, ele faz um Vzinho. É aqui que eu vou inserir minha agulha. E lá atrás, ela tem que sair, ó, também no meiozinho das duas tirinhas. Observe que aqui atrás, ó, forma, deixa eu pegar outra agulha aqui pra mostrar pra vocês. Forma ele tem duas alcinhas aqui atrás também. Então, eu tenho que passar no meio dessas duas alcinhas e por baixo dessa terceira laçada do ponto. Assim é o ponto baixo centrado. Então, eu vou fazer aqui, esse é o meu quinto ponto baixo dessa carreira. Eu vou terminar essa carreira e volto para finalizar aqui com vocês. Bom, cheguei ao final aqui da minha segunda carreira com 12 pontos baixos. E eu vou fechar essa carreira com vocês da mesma forma que a gente fechou a primeira. Os fechamentos, eles sempre vão ser iguais. Eu retiro minha agulha, volto o fio aqui, volto a inserir a agulha novamente. E agora eu vou pegar aquela minha ponta, que a gente chama de cauda, né? Eu vou pegar a ponta que tá solta para poder finalizar essa carreira. Então, eu volto a inserir ela aqui, puxo, retiro totalmente e vou simular aquele fechamento aqui, como se fosse uma alcinha do ponto. Então, eu volto a pegar a agulha menor para me auxiliar. Eu sempre gosto, gente, de fazer isso com agulha menor, porque a gente não esgarça muito o ponto e consegue trabalhar melhor. Mas fica a seu critério utilizar a mesma agulha. Se você achar mais fácil assim, você pode utilizar a mesma agulha também. Aqui eu vou pegar, né, inserir a agulha aqui de trás pra frente, eu vou puxar essa alcinha. Naquele ponto eu insiro aqui pegando a terceira laçada e a segunda apenas. Eu não pego a primeira, ele sai aqui no meio do ponto. E vou puxar aqui. Esse tipo de simulação aqui que a gente faz, como se fosse uma laçada, é o mesmo fechamento que às vezes você utiliza quando você tá fazendo uma carreira toda de pontos baixíssimos.
você pode fazer esse mesmo fechamento aqui, que fica perfeito. Então, eu dou uma puxadinha aqui, pra poder ele ficar todo justinho. E arruma aqui, porque o fio de malha sempre tem que estar arrumando, né? Então, a gente vê que ele já tá um círculo bem perfeito. Então, a primeira carreira eu fiz 6 pontos baixos. Essa segunda carreira eu fiz 12. A próxima, nós vamos fazer da seguinte forma. A gente vai fazer 2 pontos juntos e um solteiro. 2 casados, um solteiro. 2 casados, um solteiro. Totalizando 18 pontos baixos. Então, como que eu começo? Exatamente aqui onde eu fiz a emenda, foi aquele ponto que eu simulei aquela laçadinha. Para vocês não se perderem, ó, você vai ver que é o único que eu não tenho aquelas 2 laçadas fechadas, feitas aqui atrás. E às vezes você pode se perder, e é importante que você sempre comece. Se você sempre começar nesse ponto que a gente acabou de fazer, seu círculo vai ficar perfeito. A gente tem aqui sempre 2 voltinhas, né? Onde a gente vai fazer o ponto baixo centrado. E esse que eu acabei de fechar, ele não tem, porque eu não fiz um ponto nele, eu simulei, fiz esse fechamento. Então, é bem aqui, ó, se eu puxar, eu vou ver que é onde tá se mexendo, é nele que eu vou inserir a minha agulha. Eu posso introduzir aqui, eu não tenho nenhuma laçadinha, eu introduzo ele até ele sair por baixo dessa terceira laçada do ponto. Deixo aquela ponta solta de lado, pra eu não confundir. Não confunde, tá, gente? Porque aqui eu tenho que voltar a fazer o fio do novelo. Senão dá errado, tá? Aqui agora a gente vai somente trabalhar, eu não vou precisar mais. Vocês vão ver que essa outra carreira aqui já vai ser mais fácil. Aqui é mais difícil de fazer essa segunda. Por quê? Porque eu tenho aqui pontos baixos normal, aí eu começo a fazer o ponto baixo centrado. Então, esse ponto aqui ele é muito apertado para fazer o ponto baixo centrado. Nas outras carreiras, como vou começar a trabalhar tudo em ponto baixo centrado, começa a ficar mais fácil. Então, eu posso usar a agulha que eu estava usando mesmo para fazer o meu trabalho. Vou usar aquela número 5 somente para fazer o fechamento, porque eu acho mais fácil assim, tá bom? Então, aqui eu já faço uma, e como eu falei, vou fazer a segunda aqui. Com o passar do tempo, você não precisa mais ficar virando o trabalho aqui para trás. Eu vou continuar virando para vocês perceberem onde que tá saindo o ponto. Então, eu fiz o primeiro casado, o próximo eu vou fazer sozinho, né? Ciro aqui atrás, ó, passei ele por baixo da terceira laçada, passei ele aqui por baixo da terceira laçada e no meio dessas duas aqui, tá? Então, eu faço ele sozinho. Então, vou fazer 2, 1... novamente 2. E eu sigo esse padrão por toda a carreira. Como eu falei, totalizando 18 pontos baixos. Um casado, um solteiro. Um casado, um solteiro. Tá bom? Vou finalizar e retorno aqui pra gente fechar essa carreira juntos. Bom, chegando aqui, fiz 18 pontos baixos nessa carreira. Se você se perder na contagem, uma dica que eu vou deixar para vocês é o seguinte: se você sempre começar com ponto dobrado, quando você chegar aqui, você vai terminar com ponto solteiro. Sempre, em todas as carreiras. Então, eu sempre gosto de começar com ponto dobrado e sempre eu começo naquele primeiro ponto que a gente fez a junção, tá bom? E aí você vai ver que vai sempre dar certo. Então, eu finalizei aqui, né? Eu vou retirar esse fio, retorno ele. Peguei a agulha número 5 aqui, mas eu poderia ter feito isso com a 8 mesmo. Eu vou pegar a ponta que tá solta, né? Pra poder fazer essa finalização dessa carreira. Aqui a gente vai simular aquele fechamento, tá?
E é aqui onde a gente vai começar a nossa primeira carreira, nosso primeiro ponto, tá bom? Eu não começo nesse, eu começo sempre nesse daqui. Se eu fizer dessa forma, a parte de trás também fica com o acabamento perfeito. E agora vai vir a dica que eu vou dar pra vocês, pra poder esse círculo ficar perfeito. Aqui eu insiro novamente aqui atrás, eu acho que se vocês ficarem com alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, né? Porque é importante você não confundir, ó. Eu uso essa ponta solta somente para fazer essa voltinha aqui. E aí eu vou voltar a pegar o meu fio do novelo. Eu dou uma apertadinha aqui para poder essa terceira laçada dar uma fechadinha. Eu arrumo ele, gente, olha. Carinho, né? A gente sempre tem que ter um carinho com o nosso trabalho, um cuidado. E aqui eu vou usar, você pode usar a sua agulha número 8 aqui normalmente. Vou pegar aqui e já vou fazer o meu primeiro ponto. Observe que se eu sempre fizer esse ponto dobrado aqui, onde eu começo, onde eu faço essa emenda, vai dar certo. Porque se o meu ponto dobrado ficar em cima, aqui é onde eu tenho o ponto dobrado da outra carreira. Se ele ficar aqui em cima e sempre for ficando os pontos dobrados um em cima do outro, o que vai acontecer é que isso aqui não vai ficar um círculo perfeito. Ele vai ficar torto, ele começa a virar um hexágono, um polígono, né, de 6 lados. Então, 6 lados, porque no caso aqui eu tô trabalhando com múltiplos de 6, né? Então, para não ficar com ponto, eu quero que isso aqui fique um círculo perfeito. Então, começo ele dobrado, eu tenho que sempre observar isso. Então, se eu me perder, se eu não fizer aqui nesse primeiro, onde a gente simulou, como eu tô ensinando para vocês, você já dobrar ele aqui, ele não pode ficar em cima desse. Então, se na hora você se confundir, você tem que dar um jeitinho aqui dele não ficar em cima. Se você fizer desse jeito que eu tô ensinando, não vai ter erro, tá? Então, eu já começo dobrando ele aqui. E a gente sempre vai fazer da seguinte forma. Eu fiz uma carreira de pontos solteiros. Esse aqui foi todo casado. Aqui foi um casado, um solteiro, um casado, um solteiro. Então, 2, 1. Agora eu vou fazer um casado, 2 solteiros. Um casado, 2 solteiros. Na próxima, eu faço um casado, 3 solteiros. Na próxima, um casado, 4 solteiros. Eu sempre vou aumentando de 1 em 1 o número de solteiros. E aí também eles vão virando múltiplos de 6. A primeira carreira tinha 6, essa 12, essa 18, a próxima vai ter 24, a próxima vai ter 30 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, outra dica também que eu dou é você sempre contar os pontos aqui para não se perder. Né? Então, essa carreira minha agora tem que ter 24 pontos. Então, eu comecei com casado, eu vou fazer 2 solteiros. Ó, novamente, tá vendo? Começa a ficar muito mais fácil para fazer. Eu ainda vou virar aqui para trás para não ter erro, para ficar tudo certinho. Então, fiz um casado, 2 solteiros, mais um casado. E eu vou fazer assim até o final e volto aqui pra gente fechar mais uma vez essa carreira juntos. Bom, retornando aqui mais uma vez, lembrando, né? Eu retiro aqui da minha agulha. Volto a pegar aquela ponta que tá solta. É importante que eu não embole essas duas pontas aqui atrás, tá? Então, eu sempre pego aqui, passo completamente por dentro e vou fechar aqui usando uma agulha menor. Eu tenho que pegar, eu fiz um primeiro ponto aqui, né? Então, eu tenho um ponto em pé e um deitado. Eu sempre pego nesse deitado, tá, gente? Essas duas voltinhas aqui.
Eu passo ele por aqui, de trás para frente. Passo aqui na terceira e na segunda laçada do ponto. Pronto. Dou aquele ajuste aqui para poder fechar mais um pouco. Deixo esse ponta solta de lado. Volto a pegar a agulha do meu trabalho. E faço aqui o primeiro ponto baixo. Opa, peraí que eu puxei aqui, acabei puxando ele aqui. E veio junto. Faço aqui o meu primeiro ponto. Então, eu vou mostrar novamente pra vocês aquilo que eu expliquei. Olha, meu ponto dobrado tá aqui. O outro ponto dobrado tá aqui. Esse aqui agora eu vou fazer aqui. Então, ele nunca vai ficar um em cima do outro, se eu fizer dessa forma. Se eu já começar dobrando ele. Então, lembra, na carreira anterior a gente fez dois casados, né? Um casado aqui, um dois e dois solteiros. Agora a gente vai fazer um casado e 3 solteiros. E aí, gente, vocês vão sempre seguir desse jeito, do tamanho que você quiser. Como eu tinha feito aqui, essa outra base, eu quero que essas duas bases fiquem do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer até aqui a primeira, segunda dobrada. Eu vou fazer 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Eu vou fazer essa daqui até ficar com um casado e 4 solteiros, tá bom? Totalizando 36 pontos baixos em volta. Isso porque essa aqui é uma base que eu vou fazer a bolsa Ibiza da Lu Barreto. Se você quiser aprender a fazer essa bolsa, nós temos curso disponível, tá? É só clica no link aqui embaixo e aí você entra na nossa lista de espera, coloca lá seu nome para poder fazer esse curso. É uma bolsa muito linda, eu vou deixar o videozinho dela aqui também, os shorts dela, né? Para poder você conhecer a nossa bolsa Ibiza maravilhosa. Então, essa base aqui minha, ela vai ficar com 13 centímetros. Aquela minha outra base, para vocês perceberem, tá, gente, a diferença do fio com a agulha. Essa aqui eu tô fazendo com a agulha número 8, um fio de malha. Essa foi o fio Antúrio e eu fiz ela na agulha número 6. Mas ela também tem uma carreira a menos, né? Porque eu fiz uma bolsa, aqui eu tô fazendo uma bolsa pra minha filha, né? Mas você também, ela ficou com 9 centímetros de diâmetro. Você poderia fazer, por exemplo, isso aqui ser uma base de um cesto. A tampa de um cesto, ela também vai ficar perfeita atrás, então fica muito legal quando você faz a tampa do cesto, fica muito retinha, né? Muito perfeitinha. Você pode fazer um porta-garrafa. Tem uma infinidade de receitas que você utiliza essa base centrada. Então, voltando aqui, eu vou fazê-la toda e volto para finalizar essa peça com vocês. Bom, cheguei aqui ao final da quantidade de carreiras, né, que eu queria fazer para esse trabalho. Eu vou agora finalizar aqui com vocês, mostrando também como é que a gente faz o arremate final da peça. Vou fechar essa última carreira do mesmo jeito que eu fechei todas as outras, não tem nenhum segredo. Eu vou inserir aqui novamente, passo o fiozinho aqui, faço ele aqui por trás dessa terceira. E dou o ajuste aqui e tá finalizada a minha peça. Tá bom? Ela fica um círculo, ó, perfeito, não fica sem nenhum tipo de emenda visível, nem na frente, nem atrás, fica muito legal. Então é isso, gente, se vocês gostaram, deixa o like. Se eu fosse arrematar, eu não vou cortar, porque eu vou continuar utilizando essa peça aqui para fazer um outro trabalho.
Mas agora eu daria um nozinho aqui e esconderia esse fio. Eu, nesse caso, eu não vou dar um nó, eu vou só esconder esse fio aqui, que eu não vou utilizar. E vou cortar ele. Então, a gente usa uma linha menor para passar. Eu sempre gosto de esconder aqui por trás, tá? Eu tiro um bom pedaço, escondendo, volto ele escondendo. Não puxa muito para poder não desfazer, não deixar feio, né? Acabei puxando um pouco aqui, mas lembra de não puxar muito. Eu vou deixar marcadinho aqui, porque eu vou usar esse trabalho depois. Então, vou deixar ele já marcadinho aqui, onde que eu devo inserir, né? Pra eu não perder. E volto aqui escolhendo, tá, gente? Não tem mistério pra fazer esse arremate. Eu sempre gosto de uma dessas laçadinhas aqui qualquer, eu dou mais uma voltinha, como se fosse um nozinho bem discreto. Insiro aqui, que só de dar essa voltinha aqui, essa malha já vai ficar bem presa. Não vai apertar outro ponto, nem nada. Então, eu volto aqui escondendo, gosto de esconder um bom pedaço, porque aí a gente fica seguro que não vai soltar. Cuidado para não passar pro outro lado, tá? Eu tô passando aqui atrás de todos os pontos. E aqui eu vou cortar e esconder essa malha. Eu puxo um pouquinho, corto. E aí ela vai ficar escondidinha aqui. Acaba entrando aqui dentro do outro ponto. E é isso, gente.